Por Linhas Tortas recebe mais uma vez António Matos da Fonseca. Hoje falamos sobre sono. António, muito boa noite. Antes de irmos ao sono, o que é que lhe tira o sono assim? A mim o que me tira o sono, principalmente nesta altura, é o estado do nosso país. Porque acho que na Assembleia da República se deve andar muito a dormir. E acho que o povo também tem andado muito a dormir, votando em quem muitas vezes vota para ser os seus governantes. Na minha atividade de médico, evidentemente que o que me pode tirar o sono é a preocupação que tenho com os doentes. Felizmente, a maior parte das vezes nós conseguimos superar todas essas coisas, tendo uma preocupação que não nos leva à supressão do sono. Mas não tem essa mesma esperança quando olha para o país? Quando olho para o país, vejo que, acima de tudo, ao contrário dos meus doentes que têm que ter uma melhoria, o país, ninguém consegue deslumbrar uma melhoria a curto prazo, pelo menos. E eu, sendo médico e ao mesmo tempo podendo dizer que, eu não gosto de dizer isto, mas é como hoje em dia se diz, sendo também empresário, porque de mim também depende muita gente e dos colegas que trabalham comigo dependem muitas bocas para comer. Uma das coisas que nos preocupa é uma quantidade de medidas que se tomam e que não têm em conta que o mais importante hoje em dia é a vida das famílias. Há muita gente hoje que não tem dinheiro que chegue para comer, para pagar as suas rendas, para pagar a educação dos seus filhos, para pagar aquilo que nós considerávamos básico, essencial Direito. e inimutável como direito, e que hoje começamos a pensar que afinal é tudo mentira. Aquilo que nos disseram que ontem era verdade, hoje já é mentira. Dizem-nos isso com uma convicção de quem realmente acha que tem o direito sempre pelo seu lado, mas podem ter o direito pelo lado, mas não têm a razão. E o que é que lhe dá sono? A mim o que me dá sono, vamos sair de alguns políticos que me dão imenso sono quando falam, mas vamos para as questões que têm a ver propriamente com o sono. E anda para aí muito mito. E anda para aí muito mito, mas também anda muita verdade, porque o que muitas vezes é preciso é saber interpretar as coisas. E nas últimas semanas, mais uma vez, e ainda bem, voltou-se a falar de sono nos jornais, dizendo, por exemplo, que uma percentagem dos portugueses já sentiu sono ao volante. E nós, nessas alturas, ficamos a pensar se esse sono que nos aparece é porque, hoje em dia, a maior parte das boas estradas que temos, das extraordinárias estradas que temos, estão muito desertas, exatamente pelas medidas políticas que se têm tomado e que levam a que as pessoas andem pelas estradas nacionais. Se calhar valia a pena fazer uma estatística do sono nas autoestradas e do sono nas estradas nacionais. Nunca mais se construiu uma autoestrada, provavelmente. Evidentemente, se fosse baseado nisso não se construiria, mas acima de tudo o que é importante é saber o porquê das coisas. E aquilo que a nós, do ponto de vista médico, nos preocupa são várias afecções que têm o sono e que podem ter uma repercussão muito importante sobre a vida dos doentes. É evidente que poderíamos falar, a área do sono é uma área maravilhosa até para se conversar só, mas acima de tudo é uma área extraordinária de trabalho e existem já hoje mesmo nos nossos países muitos colegas meus que se dedicam a essa área com muito empenho e conseguindo muito bons resultados naquilo que são algumas das áreas do sono que eles tratam. E por isso eu quero lhe dizer que eu não me quero, ao falar sobre o sono, estar a meter numa área que aparentemente não é a minha área de trabalho, mas na verdade, na minha área de trabalho, existe uma outra área que está completamente relacionada com as questões do sono, que diz respeito à síndrome obstrutiva da apneia do sono. Às vezes temos sono não é porque dormimos pouco, temos sono porque temos algum tipo de tratamento para fazer. Não, o que acontece é que, se nós começarmos pelo princípio, relativamente à questão do sono, é curioso, por exemplo, perceber-se que nós ainda não sabemos exatamente qual é a função do sono.
Até existem algumas teorias sobre isso. Mas aquilo que nós sabemos é que o sono serve para nós de sistema reparador daquilo que são os gastos que nós temos durante o dia. Todos concordamos que é bom, pelo menos. Exatamente. Dormir é bom. Parece que toda a gente concorda. E nós sabemos também que a natureza adaptou-nos ao sono de uma maneira que nós até temos o chamado ritmo circadiano. Por exemplo, se a Alexandra estiver habituada a trabalhar só durante o dia e isso condicionar um certo ritmo de sono para si, deitar-se a determinadas horas e levantar-se a outras horas que são quase sempre as mesmas, e se começar a trabalhar por turnos que lhe modificam essas horas, você, pelo menos no princípio, há de ter essas alterações do sono. E do humor. Muitas alterações de humor. É que o problema é que as alterações do sono depois levam a uma outra quantidade de alterações que podem repercutir até, sob o ponto de vista social, não é? E sob o ponto de vista psicossocial, alterações que não são muito agradáveis. Sobretudo para os outros, eventualmente. Exatamente. O jet lag, por exemplo, quando saímos de um país que tem um fuso horário muito diferente do nosso, não é? Existe sempre depois uma adaptação. Mas essas questões são temporárias. Para nós, os problemas principais são aqueles que dizem respeito às alterações do sono, em particular aquelas que são as dissonias, e que, por exemplo, como eu dizia, podem ter uma repercussão grave sobre a saúde do doente, da mesma maneira que há alterações da saúde que têm repercussão sobre o sono. Então, repare, nós hoje em dia damos conta que uma boa parte dos acidentes rodoviários são durante a manhã. Se nós fôssemos investigar porque é que eles acontecem, chegávamos à conclusão que muitos deles eram condicionados por grandes alterações que houve no sono da pessoa, que Nessa no fundo teve o acidente. Nós temos alterações, por exemplo, do sono em muitos indivíduos que chegam ao emprego e que quase que caem em cima das suas secretárias, e que são acusados por isso, muitas vezes são acusados de situações que não têm nada a ver com o real e o concreto das suas vidas, porque dão-lhes a entender que, afinal, eles durante a noite devem andar a fazer outras coisas, a divertir-se eventualmente, e não dormem, e por isso têm tanto sono durante a manhã. E essas coisas não são assim. Por exemplo, quando nós falamos hoje numa praga que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, e eu digo que é uma praga porque com certeza que mata que se farta, e nós vamos ver no futuro que a apneia do sono, e em particular a síndrome da apneia obstrutiva, vai ser valorizada de maneira a que os próprios governos vão ter que ter programas para tratamento das pessoas que sofrem desse problema, e que hoje são pouco valorizados porque nós, por exemplo, somos capazes de dizer que no nosso país, durante um ano, morreram não sei quantos indivíduos com acidentes vasculares cerebrais e com acidentes cardiovasculares, muitas vezes relacionados, por exemplo, com a hipertensão arterial. Há doenças que não há preconceito, há outras que há algum preconceito, que não são assumidas como tal. Não são reconhecidas como tal. Repare, a hipertensão arterial, que se fala muito, existem imensas campanhas, há uma parte da hipertensão como doença que não se sabe a sua origem. É chamada hipertensão essencial. E dentro do número de doentes que morrem com acidentes vasculares cerebrais e cardiovasculares que têm como base uma hipertensão arterial, não se sabe que muita dessa hipertensão, em particular a tal essencial, é provocada por indivíduos que durante a noite não dormem porque têm uma coisa que se chama síndrome da apneia obstrutiva do sono. E a que é que as pessoas têm que estar atentas para distinguir entre aquilo que foi só uma noite mal dormida porque se andou a divertir ou porque não anda a respeitar os ciclos do sono há 3 ou 4 dias, ou o que é que distingue isso de uma situação que vale a pena ser olhada de perto? Essa pergunta é extraordinária. Sabe porquê? Porque está muito bem feita e faz-me responder de uma maneira muito objetiva e prática, alertando as pessoas. Habitualmente não é a pessoa que dorme mal que se queixa. Quem se queixa é quem o tem que aturar durante a noite ou durante o dia. Isto quer dizer o seguinte: a maior parte, por exemplo, dos doentes que têm apneia, assustam imenso durante a noite quem dorme com eles porque eles param de respirar. E habitualmente têm associados uma roncopatia, ressonam imenso e muitas vezes de uma forma muito alta. Isto leva até que hoje em dia haja casais que já não podem dormir no mesmo quarto porque é insuportável aquele ruído.
E nós, como médicos, por exemplo, temos que ir lançando mensagens, dizer assim, quem ressona tem um problema que precisa de ser visto por um médico, porque ressonar não é normal. As pessoas riem-se. Há indivíduos que durante a noite vão para um hotel e não deixam dormir quase que aquele piso do hotel. Aquilo é uma questão patológica. Agora, ainda mais anormal é parar de respirar durante a noite. Nós, por exemplo, consideramos que se o indivíduo parar de respirar mais de 10 segundos já tem uma apneia. Se parar de respirar é não ter qualquer influxo de ar. E então esses doentes, por exemplo, nós é que acabamos por reconhecer que eles têm o problema. Porque eles, durante a noite, de vez em quando, têm que acordar, porque o próprio organismo, para se defender, os faz ter despertares, microdespertares também. Isto quer dizer que eles, durante a noite, vão ser obrigados a despertar-se para poderem respirar. É como se... Um instinto de sobrevivência. Exatamente, é exatamente isso que o organismo tem. Mas também, durante a noite, eles têm microacordares, que muitas vezes são centenas deles e que nem sequer dão conta. Mas isso leva a que ao fim de uma noite, isto é, durante uma manhã, um indivíduo não sinta que o seu sono, essa necessidade foi reparador. E então o indivíduo tem sono, habitualmente tem mau humor e diminui, claro, muito das suas capacidades intelectuais, porque é um indivíduo cronicamente mal dormido. E trata-se bem? Trata-se facilmente? Não se trata? Aqui o papel essencial é da família e, sobretudo, e em particular, de quem convive com essas pessoas, porque têm que levar essa gente ao médico. E claro que o primeiro médico, o mais importante de todos, o de primeira linha, é sempre o médico de medicina familiar e geral. É ele é que tem que orientar o doente. E é ele é que vai perceber que aquele doente, para ter aquele problema, em particular, estamos agora a falar da apneia obstrutiva do sono, tem que fazer um conjunto de tratamentos, tem que ser orientado para estudar, em primeiro lugar, bem o seu sono e depois ser orientado para os especialistas, em particular especialistas da área da otorrinolaringologia e da cirurgia maxilofacial, para que se possa ter em conta um futuro tratamento cirúrgico. Porquê? Porque aquilo que nós que trabalhamos nessas áreas não concordamos é que esses indivíduos sejam só orientados de maneira a fazerem tratamentos com máquinas com as quais vão ter que dormir a vida inteira e com o qual não concordamos. Dorme-se melhor, se calhar poupa-se no divórcio ou na terapia familiar. Poupa-se em tudo e, acima de tudo, o país também poupa porque vai ter um cidadão que vai produzir mais e que vai durar mais também. Porque o sono também traz felicidade. E traz muita felicidade. António Matos da Fonseca, até para a semana. António Matos da Fonseca, o sono, aqui no Por Linhas Tortas. Para a semana a mais. Até lá.